Bom, além da gestante, temos uma garantia de emprego que é muito famosa, prevista no artigo 8º, inciso 8 da Constituição da República, e estamos tratando do nosso dirigente sindical. Os trabalhadores sindicalizados, diz o artigo 8º, que registrarem a sua candidatura a cargo de direção do sindicato e, se eleitos, ainda que suplentes, até um ano após o encerramento do mandato, ficam protegidos, só podendo ser dispensados se cometerem falta grave, mais importante, desde que haja o ajuizamento do inquérito judicial para apuração da falta grave. Destaques dessa garantia de emprego, principalmente a questão do suplente, prevista no próprio texto constitucional. Mas os senhores vão encontrar também a questão que eu já disse no tocante ao inquérito judicial, e ainda vão encontrar o que, na opinião de algumas pessoas, é um entendimento esdrúxulo, mas o fato de que, segundo o TST, se esse trabalhador registrar a sua candidatura no curso do aviso prévio, infelizmente, não terá direito a essa garantia de emprego. Bom, além disso, os senhores vão encontrar agora uma outra garantia também no artigo 10 do ADCT, como aconteceu com a gestante, e no artigo 165 da CLT, e ela diz respeito ao trabalhador que representa os empregados eleito, portanto, tanto titular quanto suplente para cargo na CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Interessante que foi reconhecida por súmula, trata-se da súmula 339, a garantia estendida também ao suplente, já que se os senhores verificarem a letra fria, tanto do artigo 10 quanto do artigo 165, não vão encontrar qualquer menção ao suplente. Portanto, atenção ao fato de que o suplente também tem direito e ainda, segundo o TST, caso haja extinção da empresa naquela localidade, o trabalhador que seja representante dos empregados pela CIPA perde o direito a ser indenizado. Procurei destacar ainda para os senhores algumas garantias que são menos comentadas pela nossa doutrina, mas que merecem também o devido respeito. Diz o artigo 3º, parágrafo 9º, da Lei 8.036/90, que é a lei do FGTS, que o trabalhador que representar os demais trabalhadores no chamado Conselho Curador do FGTS também terá a garantia de emprego. Importante destacar que nesse caso não há eleição, há indicação, e que a garantia, já que não há eleição para ser o marco inicial, que seria o registro da candidatura, fica agora estipulado que a garantia acontece a partir do ato da nomeação. Sendo o Conselho Curador do FGTS, portanto, representante dos empregados a partir da nomeação até um ano após o encerramento do mandato, os senhores podem confirmar em loco a informação. Bom, além do Conselho Curador do FGTS, destaquei para os senhores novamente o ato do empregador, acordo coletivo e convenção coletiva. Aliás, é muito comum que os trabalhadores que estejam próximos de uma aposentadoria tenham garantidas a permanência no emprego como uma verdadeira garantia por cláusula de acordo coletivo ou convenção coletiva. Muitas vezes 6 meses antes de aposentar, 1 ano antes de aposentar, e aí a gente tem um exemplo clássico e importante de uma garantia de emprego arbitrada através de negociação coletiva. Bom, ainda dentre as nossas garantias de emprego, juntinho com aquela do Conselho Curador do FGTS, nós teremos a do Conselho Nacional do INSS, também pouco comentada pela doutrina. Artigo 3º, parágrafo 7º da Lei 8.213 de 91. Os senhores vão encontrar que os trabalhadores, representantes dos demais trabalhadores na ativa, gozam de garantia de emprego, de novo, desde a nomeação até um ano após o encerramento do mandato. E tanto no caso do Conselho Curador do FGTS, quanto no caso do Conselho do INSS, esses trabalhadores só podem ser dispensados mediante o ajuizamento pelo empregador de inquérito judicial para apuração de falta grave. Bom, a nossa próxima garantia de emprego é talvez uma das mais recentes, é a destinada aos trabalhadores que representam os demais trabalhadores nas chamadas comissões de conciliação prévia. Os senhores vão encontrá-la no artigo 625b, parágrafo 1º da CLT. Peço apenas para que atentem para um fator interessante, já que muitas pessoas não prestam atenção nesse pequeno detalhe. As comissões de conciliação prévia podem ser instituídas tanto no âmbito da empresa, quanto no âmbito dos sindicatos ou até mesmo intersindicais. Fato é que o artigo 625b apenas trata, conforme seu caput, das comissões instituídas no âmbito da empresa.
deixando o artigo 625 ser a cargo da negociação coletiva as regras para as comissões instituídas no âmbito do sindicato. Quero isso dizer, portanto, que tecnicamente garantida pela CLT, apenas os representantes dos empregados, tanto titulares quanto suplentes, nas comissões instituídas no âmbito da empresa, gozarão dessa garantia de emprego. Também, um pouquinho desconhecida, a garantia prevista no artigo 55 da Lei das Cooperativas, que é a Lei 5764 de 1971. Diz esse artigo 55 que o trabalhador, e agora atenção, só o titular, o trabalhador que for eleito diretor da cooperativa, criada pelos próprios empregados, também só pode ser dispensado se praticar falta grave e, novamente, desde que seja ajuizado o inquérito judicial para apuração de falta grave. Os senhores vão verificar que diz o artigo 55 que esse trabalhador gozará das mesmas garantias atribuídas ao dirigente sindical. Portanto, inquérito judicial, e destacando novamente que é o único caso em que apenas o titular, segundo o TST, goza da garantia de emprego. Finalmente, diz o nosso artigo 118 da Lei 8.213 de 91 que o trabalhador que comprovadamente houver sofrido o acidente do trabalho tem garantia de emprego por 12 meses, atenção, contados não do acidente, mas do retorno ao trabalho após a cessação do benefício previdenciário. Embora o tema seja apenas a garantia de emprego, é importante destacar que o acidente do trabalho também encontra formas equiparadas, como é o caso da própria doença do trabalho, doença ocupacional. Portanto, não só os acidentes típicos, mas também os acidentes por equiparação darão ao empregado, na forma do artigo 118, a garantia de 12 meses. Bom, essa foi uma excursão rápida, muito mais mostrando para os senhores quais são as garantias e as estabilidades e mostrando também qual o caminho para que os senhores encontrem um pouquinho mais de informações. E, infelizmente, é hora de que a gente encerre não só o nosso tema, como também as nossas videoaulas. Eu gostaria de aproveitar para novamente agradecer não só a paciência dos senhores que estiveram comigo aí na internet me ouvindo, mas também pelo convite feito pelo nosso coordenador, né, e dizer que estaremos por aí. Então, muito obrigada e até qualquer hora.